Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Hoje é mais um como jogar e análise de um jogo. E o escolhido para hoje é o jogo Celtae ou Keltae. É um jogo originalmente da editora Pythagoras Games, é um jogo criado pelo designer Orlando Sá com a arte de Demico e edição de David Santos Mendes. Este é então um jogo onde vamos liderar uma tribo celta nas suas comuns tarefas na época, desde cultivar, construir, recrutar novos membros para a tribo, batalhar os romanos, vários tipos de atividades que eram comuns nesta época desta tribo muito icónica, os celtas. Por isso mesmo, vamos já ver aqui na mesa como é que se joga a este Keltae. E como sempre, começamos com a preparação do jogo. E também como normalmente começamos por colocar o tabuleiro principal no centro da mesa. Adquirimos a peça de ação e colocamos-la no canto inferior direito da ilha central, aqui. Cada jogador escolhe uma cor e leva para si todos os discos e cubos dessa cor, bem como o tabuleiro de jogador. Coloca o seu tabuleiro à sua frente e coloca todos os discos nos espaços circulares no centro do tabuleiro. Coloca também 4 cubos nas indentações do lado direito do seu tabuleiro e um cubo na indentação mais à esquerda do fundo do seu tabuleiro, no espaço 0 de força. Se jogarmos com menos jogadores, vamos cobrir alguns espaços que estão nas várias citadelas. São estes círculos de cor. Como vamos jogar com 3 jogadores, vamos cobrir aqueles que têm o valor 4 apenas. Se jogarmos com 2 jogadores, vamos então tapar os círculos com 3 e 4. De seguida vamos aqui todos os marcadores de progresso e vamos colocá-los na trilha de progresso. Se jogarmos com 2 jogadores, não vamos preencher este espaço. Se jogarmos com 3 jogadores, não vamos preencher este espaço. E se jogarmos com 4, preenchemos todos os espaços. Como vamos jogar com 3, estes 3 últimos espaços não vão ser colocados. Além do mais, vamos também colocar mais 4 marcadores na zona dos exércitos romanos, neste espaço redondo e neste espaço redondo, e mais 2 marcadores no espaço dos druidas, aqui e aqui. Colocamos também as peças de druida nos respectivos espaços do lado esquerdo do tabuleiro. Com 2 jogadores não preenchemos nem as 3, 4, nem as 4. Com 3 jogadores não preenchemos apenas as 4. De seguida damos a cada jogador uma peça de construtor, uma peça de agricultor e uma peça de soldado que irão colocar à sua frente. Estes são os trabalhadores ativos, não colocando-os ainda nos espaços, apenas à frente. Por cada jogador que não jogue, iremos devolver uma peça de cada para a caixa. De seguida vamos colocar nos espaços da ilha central trabalhadores de acordo com a cor que corresponde a esse espaço. Estes espaços serão para levar vermelhos, estes espaços para levar amarelos, estes espaços para levar verdes, estes 3 espaços para levar nobres ou azuis. Depois disso vamos colocar trabalhadores aleatórios do saco nos restantes espaços circulares que sobrem. O saco será colocado ao lado do tabuleiro ao alcance dos jogadores. De seguida vamos adquirir as peças de druida, que são estas cinzentas com os selos verdes. E vamos criar 2 pilhas nestes espaços de druidas de acordo com o número de jogadores. Para 2 jogadores iremos ter 2 pilhas com 2 peças de 2 selos por baixo e uma peça de um selo por cima, em cada um destes espaços. Para 3 jogadores iremos ter 2 pilhas com 2 peças de 2 selos por baixo e 2 peças de um selo por cima, em cada um destes espaços. Para 4 jogadores iremos ter 2 pilhas com 3 peças de 2 selos por baixo e 2 peças de um selo por cima, em cada um destes espaços. Iremos então adquirir as peças
de exército romano, que são estas, equivalentes mais ou menos às das druidas, também com 1 e 2 selos. Iremos fazer exatamente o mesmo, colocando 2 pilhas, utilizando de 1 selo e 2 selos na mesma contagem que os druidas. Sendo 3 jogadores, 2 de 1, 2 de 2, em cada um dos passos. Iremos adquirir as peças de bónus, iremos separá-las por cor, com o símbolo amarelo e com o símbolo verde. As do símbolo amarelo serão colocadas 4 delas aqui ao lado das citadelas por baixo e as de verde, segundo este, na parte de cima, nas citadelas. Vamos também dar uma destas peças de bónus a cada um dos jogadores. Estas peças de bónus podem ser utilizadas durante o jogo, valendo mais um trabalhador que pode ser utilizado uma vez por jogo e depois descartado do tipo que nós quisermos. Ou então podemos utilizar esta como mais uma ação durante o nosso turno de qualquer uma das que podem ser feitas no jogo. De seguida vamos adquirir todas as cartas de jogador, que são estas daqui. Vamos baralhar e vamos colocá-las ao alcance de todos os jogadores. De seguida revelamos cartas e colocamos 6 cartas no topo do tabuleiro e colocamos outras 6 cartas no fundo do tabuleiro. Depois adquirimos as cartas de progresso, são estas que têm então a traseira com selos verdes e fundo cinzento escuro e tem este aspecto. E vamos colocar aleatoriamente cada uma delas nos espaços respectivos de 2 e 3 selos do lado direito do tabuleiro. Relembrando não colocar cartas de progresso nos locais correspondentes a uma maior contagem de jogadores. Também, se estivermos a jogar com menos jogadores, vamos colocar cubos nos espaços com uma contagem maior de jogadores aqui nas guarnições romanas. Depois de determinado o jogador inicial, será dado a peça de Toutates a esse jogador. Iremos de seguida aqui todas as cartas de líder. Vamos baralhar e vamos dar aleatoriamente uma carta a cada um dos jogadores. Estes irão colocá-la ao lado do seu tabuleiro com o A virado para cima. E para finalizar, cada jogador irá adquirir 5 cartas do baralho de cartas de jogador. Irá escolher 3 e descartar 2. E está pronto a iniciar um jogo de Keltai. O objetivo do jogo é ganhar pontos de vitória. Para isso, os jogadores irão construir as várias citadelas para ganharem bónus. Irão enviar os seus membros da tribo para serem druidas ou para combater os romanos. Irão também melhorar a tecnologia e progredir a sua tribo. O jogo irá decorrer por rondas, onde em cada ronda, cada jogador irá realizar o seu turno, movendo o marcador de ação para os passos seguintes e realizando uma das ações que está disponível para esse marcador de ações nesse momento. Isto irá decorrer até todos os marcadores de progresso da trilha de progresso terem sido colocados nas cartas de progresso. Quando isso acontecer, o jogo irá terminar. A ronda de jogo começa no primeiro jogador, que irá fazer o seu turno, seguido pela esquerda até todos os jogadores fazerem um turno. Sempre que o marcador da ação atravessar o rio do lado direito do tabuleiro, o jogador que possui a peça de Teutates coloca o marcador de progresso na trilha de progresso numa carta de progresso e passa a peça de Teutates para o jogador à sua esquerda. O turno do jogador é composto por 3 passos. Obrigatoriamente o jogador vai ter que mover o marcador de ação. Opcionalmente poderá trocar um dos seus trabalhadores com um dos trabalhadores que está na ilha e depois irá executar uma das ações que pode fazê-lo onde está então o marcador de ação. O primeiro passo é mover o marcador de ação entre 1, 2 ou até 3 espaços, no sentido dos ponteiros do relógio. Se o marcador for movido apenas um espaço,
o jogador que o moveu ganha um ponto de força. Sempre que um jogador ganha força, ele move o cubo no fundo do seu tabuleiro para a direita, tantos espaços quantos pontos de força ganhou. Se o jogador andar 2 espaços, não vai nem ganhar nem perder nenhuma força. No entanto, se o jogador quiser andar 3 espaços, ele terá de gastar 3 pontos de força. O segundo passo é trocar um trabalhador e, como já dito, é opcional. O objetivo deste passo é trocar um dos seus trabalhadores ativos, que é o que está aqui, neste momento tem estes 3 trabalhadores ativos, com um dos trabalhadores que está num dos espaços adjacentes onde está o marcador. Neste caso, poderia então ser nestes 3 ou estes 3 trabalhadores a trocar. No início deste passo e também de forma opcional, o jogador pode gastar um ponto de força e retornar os trabalhadores de uma das zonas adjacentes para o saco e transportar os 3 discos que estão no centro da ilha para os 3 espaços agora livres. Depois disto, o jogador pode então proceder à troca de um dos seus trabalhadores com um desses trabalhadores colocados. Finalmente, os trabalhadores do centro são repostos do saco. O terceiro passo é novamente obrigatório e é executar uma ação disponível no local onde se encontra o marcador de ação depois deste ser movido. Estando o marcador aqui, ele tem acesso a fazer 3 ações. Ou irá fazer a ação aqui do lado esquerdo, que é recrutar, ou uma das 2 ações que está em baixo, que é construir ou cultivar. Se estiver aqui, tem acesso a recrutar, ou então novamente a construir e a cultivar. Se estiver aqui, tem acesso a batalhar, ou então a cultivar e construir. E finalmente, se estiver aqui, a batalhar, construir ou cultivar. Quando é realizada a ação de recrutar, que corresponde ao lado esquerdo da ilha central, o jogador coloca um dos seus trabalhadores ativos na sua tribo, isto é, vai mover um dos seus trabalhadores para o local vazio mais à esquerda no topo do seu tabuleiro. Depois, por cada nobre, que são os trabalhadores de cor azul, que o jogador possui, ele poderá recrutar para a tribo mais um trabalhador. O jogador nunca poderá recrutar mais do que 3 trabalhadores ativos para a sua tribo, até porque só pode ter no máximo 3 trabalhadores ativos a qualquer altura. Além disso, o jogador pode enviar trabalhadores que já estão na sua tribo para a Ordem dos Druidas. Isto só pode ser feito uma vez por ação de recruta. Para isso, o jogador irá ver quais os trabalhadores indicados na peça de druida que está por cima da pilha de peças de druida, presentes na região onde está o marcador de ação. Neste caso seria então esta peça. E irá devolver obrigatoriamente para o saco os trabalhadores dessa cor. Depois disso, o jogador irá recolher para si a peça de druida e irá colocá-la ao lado do seu tabuleiro, virada para baixo. Se for levada a última peça de druida desta zona, o marcador de progresso que está nessa zona irá ser colocado por esse jogador em qualquer uma das cartas de progresso que ainda pode lá colocar um marcador. Por fim, o jogador poderá adquirir um trabalhador druida da zona onde se encontra o marcador de ação e colocá-lo na sua tribo. Para isso, o jogador terá de descartar uma carta da sua mão por cada druida presente na sua tribo, incluindo aquele que acabou de adquirir. Sendo então apenas um druida, eu teria que descartar uma carta. Os trabalhadores druidas valem como qualquer outro tipo de trabalhadores para melhorar as nossas ações. Finalmente, o jogador irá repor os seus trabalhadores ativos com trabalhadores no centro da ilha, escolhendo um dos trabalhadores, levando para si, colocando junto dos seus trabalhadores ativos e repondo imediatamente o trabalhador levado, podendo levar mais então até ter os seus 3 trabalhadores ativos. A ação de cultivar, que pode ser feita na parte de cima
ou debaixo da ilha central, consiste em que o jogador recolhe a carta mais à esquerda do mercado da região onde está. Se está na parte de cima, irá recolher cartas no mercado de cima. Se está na parte de baixo, irá recolher cartas na parte de baixo. Depois de ter apanhado essa carta, vai ver quantos agricultores, isto é, os de cor verde, o jogador possui tanto como ativos como na sua tribo. Irá adquirir cartas extra por cada um dele. Neste caso, terá um trabalhador ativo verde e tem um druida que vale também como agricultor. Portanto, iria buscar mais 2 cartas ao mercado que iria juntar à sua mão. Cada trabalhador só pode ser utilizado para adquirir uma carta. E terá que ter atenção ao símbolo que está por baixo, podendo ser um símbolo verde ou 2 símbolos verdes. Quer dizer que qualquer uma destas cartas apenas necessitava de um trabalhador. Estas cartas daqui necessitavam de 2 trabalhadores verdes ou druidas para serem apanhadas. Depois de apanhar as cartas que quer e pode, o jogador irá fazer deslizar as cartas que sobram para a esquerda do mercado, repondo as restantes cartas nesse mercado. O jogador não tem limite de número de cartas que pode ter na sua mão. Para construir, o jogador pode construir tanto utilizando a região de cima como a região de baixo. Para isso, irá escolher qual a cidadela que construir e tem que estar presente essa cidadela na região onde se encontra o marcador de ação. Isto é, aqui em cima, só poderia construir aqui nestas de cima. Estando aqui em baixo, poderia construir nas lá de baixo. Irá de seguida ter de descartar o número de cartas da sua mão igual ao valor que se encontra indicado por baixo do disco mais à esquerda do seu tabuleiro. Neste caso, seria o primeiro e teria que descartar 3 cartas iguais então à citadela que eu queria então começar a construir. No caso, eu queria construir a citadela roxa. Portanto, teria que descartar 3 cartas com a cor roxa. No entanto, o jogador irá descartar uma carta a menos por cada construtor ou trabalhador de cor amarela que o jogador possuir, sejam eles ativos, seja na tribo. Isto é, eu tenho um trabalhador amarelo, tenho um druida que também vale com um trabalhador amarelo, portanto, eu não precisava de descartar 3, mas apenas uma carta para construir aqui na citadela roxa. Mas atenção, eu terei que descartar pelo menos sempre uma carta. Finalmente, o jogador irá ganhar o bónus associado a essa cidadela. Os bónus das várias citadelas encontram-se na folha 16 do livro de regras. Quando o jogador colocar o último disco numa cidadela e depois de ganhar o bónus, o jogador irá adquirir a peça e irá colocá-la virada para baixo junto de si. Para fazer a ação batalhar, que é a que está do lado direito, seja aqui, o jogador poderá começar, se quiser, por descartar um determinado número de cartas com o mesmo símbolo militar. Os símbolos militares estão no canto inferior esquerdo das cartas e são guerreiros, armadilhas e fortalezas. Depois, dependendo do número de soldados, que são os trabalhadores vermelhos, que possui na tribo ou ativos, o jogador irá ganhar pontos de força por cada carta descartada. Tendo 2, eu vou ganhar 2 pontos de força por cada carta que descarto. Neste caso, eu vou descartar 3 cartas com o mesmo símbolo. Tenho 2 trabalhadores, logo eu iria ganhar 6 pontos de força. Depois de descartar as cartas, o jogador pode batalhar com o exército romano. Mas atenção, para batalhar os romanos, o jogador não necessita descartar cartas, podendo utilizar apenas a força que já adquiriu em turnos anteriores. Para batalhar, o jogador irá ver a força da peça romana que se encontra na região onde se encontra a sua peça de ação. Neste caso, então, esta força romana tem 6. O que quer dizer que eu poderia batalhar essa força, perdendo então estes 6 pontos de força. Depois de pagar a força e derrotar os romanos, o jogador irá levar para si a peça de romano derrotada, irá colocá-la ao pé de si, virada para baixo.
Finalmente, se o jogador derrotou um dos exércitos, poderá colocar um dos seus cubos na guarnição presente nessa região. Para isso, o jogador irá descartar uma carta da sua mão com um símbolo igual a um dos símbolos que ainda não tem nenhum cubo lá, sendo as interrogações qualquer símbolo. Quando o jogador derrotar o último exército dessa região, o marcador de progresso que está nessa região irá ser colocado em qualquer uma das cartas que ainda possa ter marcadores de progresso. Como já foi explicado, vão ser colocados marcadores de progresso por cima das cartas de progresso que se encontram no lado direito do tabuleiro, podendo ter 2 marcadores de progresso, as cartas com 2 selos, e 3 marcadores de progresso, no máximo as cartas com 3 selos. Estas cartas de progresso serão pontuadas no final do jogo. Quando apenas existirem 3 marcadores de progresso na trilha de progresso, todos os jogadores terão de decidir imediatamente se querem virar ou não a sua carta de líder para o lado B. Se o quiserem fazer, terão que fazê-lo imediatamente. Quando o último marcador de progresso da trilha de progresso é colocado numa das cartas de progresso, é disputado o final do jogo. Depois disso é terminada a ronda atual e passada a peça de totátis para o primeiro jogador. Por fim, por ordem de turno, cada jogador irá fazer 2 turnos seguidos. Isto é, irá mover, irá fazer uma ação, irá poder mover novamente, irá poder fazer mais uma ação. Cada jogador irá realizar este turno duplo e o jogo irá terminar, irá ocorrer a pontuação final. Utilizando o bloco de pontuação será feita a pontuação final. 1 ponto por cada disco seu nas cidades completas. Isto é, aqui e aqui apenas. As outras, como não estão completas, não irão pontuar. 1 ponto por cada peça de bónus das cidadelas que recolheu. 1 ou 2 pontos por cada peça de druida que recolheu. 1 ou 2 pontos por cada peça de exército romano que recolheu. 1 ponto por cada cubo numa guarnição do jogador tem maioria ou empate pela maioria dos cubos nessa guarnição. Neste caso, tanto o verde como o azul iriam ganhar 2 pontos. Depois vamos ver o tabuleiro individual de cada jogador por pontos de vitória. Vamos olhar para a parte de cima e ver quais são os espaços da tribo que têm selos por baixo e têm lá trabalhadores. Neste caso, aqui e aqui, portanto, seriam 2 pontos. Depois vamos ver o centro do tabuleiro e vamos ver que discos é que foram utilizados para a construção. 1 ponto porque tem um selo, outro ponto porque tem um selo. Aqui não estão tirados, portanto, não ganhamos pontos daqui. 2 pontos por estes 2 discos. De seguida, vamos ver se temos gastos todos os cubos nas guarnições, tendo todos os cubos gastos mais 1 ponto. Finalmente, vamos ver também o líder. O líder poderá estar virado ainda para o A, ou então foi virado para o B. Vamos ver qual é o requisito, tanto do A como do B, para cada um dos líderes. E vamos ganhar 1 ponto se estiver virado para o A e tiver o requisito cumprido, ou vamos ganhar 3 pontos se estiver virado para o B e tiver esse requisito cumprido. Os requisitos dos líderes encontram-se na página 14 do livro de regras. Vamos somar os pontos de força ao número de cartas que tem o jogador na mão. Neste caso, 5 mais 5, 10. E por cada 5, 1 ponto. Logo, 2 pontos. De seguida, são pontuadas as cartas de progresso. Se os jogadores cumpriram os requisitos da carta, irão pontuar 1, 2 ou 3 pontos se tiver 1, 2 ou 3 marcadores em cima da carta de progresso que completaram. Os requisitos das cartas de progresso estão na página 16 do livro de regras. E quem tiver mais pontos será o vencedor. Em caso de empate, o vencedor será dos empatados aquele que tem um maior total de números de discos nas cidadelas e trabalhadores na sua tribo. Se ainda assim existir empate, vence dos empatados o jogador que tem o maior número de peças de exército romanas e druidas somadas. Se ainda assim houver empate, é dos empatados o jogador que conseguir dizer mais depressa o nome dos 8 líderes celtas presentes no jogo. E é assim como se joga a Keltae.
Depois vemos como é que se joga aqui na mesa este Keltai, ou Celtai, da Pitágoras Games. Vamos saber as minhas opiniões sobre este jogo. E como sempre, começamos com o que eu gosto mais, com o que eu gosto menos e com o que eu gosto mais ou menos sobre este Keltai. E o que é que eu gosto mais? Está na cara. O que eu gosto mais é da arte. Linda, linda arte. Primeira vez que eu vi a arte, diz assim, que arte fantástica, que arte fantástica. O Miko aprimorou-se nesta boudica na capa, ou boudica, fantástica, sem dúvida alguma, mas a própria arte lá dentro está interessante. As cartas, muito Miko, a arte, muito Miko, nada a apontar. Talvez o tabuleiro tenha, às vezes, um bocado de impacto visual porque é muito colorido, mas nada de especial. E a arte, esta capa resulta, e os pormenores da arte ter dourados no torque e os olhos serem brilhantes, excelente, fantástico. Estes pormenores desta arte, os pormenores da ilustração, muito bom. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais do mecanismo de rondel. O mecanismo de rondela é um dos meus mecanismos favoritos e eu gosto de andar às voltas para fazer as minhas ações. É verdade. Portanto, eu gosto deste mecanismo, ter que gastar para chegar mais longe. Onde é que eu vou ir? Onde é que eu vou fazer a ação? Quantas vezes é que eu tenho que mover? Agora não tinha esta quantidade de força necessária para chegar ali. Vou sofrer com isto. Portanto, estas escolhas muito interessantes. Este Keltai gosto de rondel e o Keltai tem, e eu gosto também. E o que é que eu gosto também? Eu gosto da sua forma, das suas inúmeras formas de pontuar. É isso mesmo. Tem N formas de pontuar. Como vocês veem, uma lista bastante grande de formas de pontuar, desde cartas de objetivo aos vários locais no tabuleiro, de druidas, de batalhas, das várias citadelas, e depois temos cá fora os vários tiles que adquirimos dos combates com romanos, de contratarmos druidas. N formas de pontuar, que eu gostei bastante da ideia desta quase salada de pontos, e eu adoro várias formas de pontuar, desde que elas estejam todas balanceadas. E por isso mesmo gosto do Keltai nesse aspecto. E o que é que eu gosto mais ou menos? Eu gosto mais ou menos do livro de regras. Não do design, o design está bom, está funcional, não há problemas. Mas existem algumas omissões que quase que temos que deduzir, extrapolar, a partir das regras que estão no livro de regras, assim se possa dizer. Para mim, não há muita dificuldade, mas alguém que agarre num jogo pela primeira vez ou faça um upgrade de um jogo familiar poderá ter algumas dificuldades em alguns tipos de relação e do que está no tabuleiro e o que está no livro de regras. Pode causar alguma pequena confusão. Claro está, estes vídeos servem para ter essas confusões, mas ainda assim gosto mais ou menos desta disparidade de algumas e omissões no livro de regras. E o que é que eu gosto menos? Talvez uma coisa que é um pouco também causada pelo que eu gosto mais ou menos, que é o livro de regras, e esta é então a estrutura da ronda. A ronda em si, a estrutura da ronda, parece-me confuso. Parece que dá a entender que a ronda é quando uma ronda é quando passa, portanto, do lado direito, de um lado para o outro, do rio. Aquilo só vendo 4 espaços, quem anda mais do que pode andar até 3 espaços, gastando gastando força, pode fazer quase uma ronda. 2 pessoas podem fazer uma ronda e passa para o totátil. Não estou a perceber, mas cada pessoa tem que fazer uma ronda. É um bocado confuso esta estrutura de ronda, ou pelo menos chamar isto uma ronda em vez de um seguimento de turnos consecutivos até ao final do jogo. Mas pronto, no final tem que haver ali uma contagem no final da passagem da peça de totátis para o primeiro jogador, para haver um turno igual de turnos para toda a gente, ou uma quantidade igual de turnos para toda a gente. Portanto, há aqui uma pequena confusão, um bocado na ronda, na estrutura de ronda, que me fez ficar um pouco confuso nas regras. É por isso que eu gostei menos.
E depois sabemos o que é que eu gostar mais, menos e mais ou menos vamos saber as minhas opiniões finais e globais sobre este Keltai da Pythagoras Games, ou Celtai. E então, eu gostei muito deste jogo. Gosto da rondel, gosto de N formas de pontuar, gosto de estar a trabalhar para os druidas, para batalhar, conquistar cidades e pescar cartas para depois usar de um lado e do outro. Portanto, gostei bastante desta ideia, estar sempre a trabalhar para objetivos, tenho sempre um caminho, posso ter sempre um caminho interessante e esse pode ser diferente do meu colega, mas vou pontuar na mesma. Portanto, eu gosto destes jogos que nos dão oportunidades de fazer quase o que quisermos, irmos buscar várias coisas a vários sítios, pontuarmos um pouco de tudo e mais ou menos conseguirmos. Não há nada aqui que diga, sim senhor, só com este tipo de coisas, com este tipo de pontuação chega. Não. Temos que ir a um pouco de tudo para sermos um bocado. Há certos jogos que nos fazem ser especialistas quase em um certo tipo de coisa e deixam-nos ser especialistas. Aqui não. Aqui teremos que ser generalistas, temos que ir, na minha opinião, pelo menos no que eu joguei, teremos que ir a um pouco de tudo, a um pouco de quase tudo, para conseguirmos. Se não conseguimos ir ao exército, teremos que ir aos druidas. Se não conseguimos ir aos druidas, temos que ir ao exército. Se conseguimos aos dois, ou melhor, se não conseguimos ir às citadelas, temos que ir a um dos outros dois. Temos que ir sempre pontuando, sempre vendo e sempre de olho nas cartas de desenvolvimento e quais são aquelas, e ter sempre atenção que queremos fazer com que passar esta parte do passar de um lado para o outro para enviar sermos nós a enviarmos um marcador para uma carta de progressão que nos interessa, que pode ser a diferença entre ganharmos e perdermos. Portanto, podemos ter que gastar força para conseguirmos passar o rio antes do colega. Nessa ronda a seguir vai terminar, ou está quase a terminar, e eu preciso daquele marcador, ou um daqueles marcadores naquela para pontuar, ou então para pontuar mais. Portanto, eu gosto muito disto tudo, destas apagar fogos em vários sítios, pontuar em vários locais, estar de olho em várias coisas. Gostei muito desse aspecto do Keltai ou do Celtai, este quase salada de pontos, com um mecanismo que é, na verdade, simples: mover 1, 2 ou 3 passos e fazer a ação, ou uma das duas ações que está lá presente, streamlined, mas de resto sempre a tentar apagar fogos. É claro está que as ações em si poderão ter um bocadinho mais de complexidade, principalmente a parte dos druidas, um bocado mais complexo, a parte pronto, as ações em si não são familiares, não são simples, mas o mecanismo em si é simples. Um bocado de sorte, as pessoas, sorte não, um bocado de jogo, as ações vão encaixando e vão se apercebendo, e a estratégia vai transparecendo pelo jogo e pelas várias rondas do jogo. E sem dúvida é estes aspectos que eu gostei bastante. E o que é que eu acho? Eu acho que é um jogo que Keltais é um médio leve, portanto, não direi se calhar um Family Plus, se calhar é um bocadinho mais acima, é um jogo que está ali no limiar entre o familiar e o médio, que eu gostei bastante, gostei muito deste jogo. Se querem uma coisa mais além dos jogos simples que estão acostumados a jogar, é sem dúvida uma grande ideia. Se gostam então de cultura celta e de pontuar várias coisas e ter várias formas de pontuar e não estar só cingido a uma coisa, este Keltai sem dúvida é um jogo que deverão ter muito em conta para adquirir. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.